Olá, graça e paz aos ouvintes. Neste vídeo, produzido no dia 31 de março de 2019, nós vamos trabalhar aqui com o Salmo 150. Eu vou começar a leitura. Salmo 150, que é o último salmo do livro de Salmos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Versículo 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E aqui nós encerramos a leitura. Meus amigos, este salmo, ele encerra todo o livro do saltério israelita, as 150 poesias hebraicas lindas. E curioso aqui que este salmo, ele reproduz 12 expressões em comando de louvai. Então você tem aqui, nós temos aqui, no primeiro versículo, 3 vezes louvai, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder. Nós temos 3 vezes a palavra louvai. Versículo 2 nós temos a 4ª palavra e a 5ª no versículo 3. Então nós temos, se nós contarmos aqui, no primeiro versículo nós temos 3 vezes o comando louvai, louvai-o. No versículo 2 nós temos mais 2 vezes. No versículo 3 nós temos louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, nós temos 7 aqui. Versículo 4, louvai com a dufe e flauta, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai, versículo 5, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. E no 6º versículo, tudo quanto tem fôlego louva ao Senhor, louvai ao Senhor. De maneira que nós temos 12 comandos louvai. Queremos crer aqui, pensamos que essa configuração de 12, o salmista estava se dirigindo às 12 tribos. Podemos fazer também uma leitura neotestamentária e trabalhar com o colégio apostólico, tanto trabalhando com o acervo bíblico veterotestamentário como o neotestamentário. Nós temos Israel composto de 12 tribos e, vamos dizer assim, o colégio apostólico composto de 12 apóstolos. Então nós temos aqui a ideia de igreja. Então nós vamos ver que o Salmo está se dirigindo basicamente à igreja em linha de princípio. Esse Salmo é interessante porque ele responde, nós vamos ver daqui a pouco, ele responde 4 perguntas. O onde adorar, o porquê adorar, o como adorar e quem deve adorar. Então nós vamos ver daqui a pouco essas 3 direções de adoração a Deus. Primeiro nós temos que trabalhar aqui, já que o Antigo Testamento foi escrito originariamente no hebraico, nós temos que trabalhar aqui então com o vocábulo original. Quando nós estamos falando de louvai, a palavra louvai no hebraico, ela é utilizada com várias expressões, dentre as quais, e a mais comum no Antigo Testamento, é halal, ou algumas traduções, halel. Halal é da ideia de regozijo, da ideia de barulho, de sonido. Essa é a ideia de halal, que é a expressão hebraica para louvar. É verdade que tem outros vocábulos, outras palavras que também dizem respeito a louvar a Deus. Mas essa palavra halal, ela é usada no Salmo 150 e ela é mais comumente se vê em todo o acervo bíblico do Antigo Testamento, a palavra halal. E o curioso é que quando se dirige a Deus no Antigo Testamento, então nós vamos ver preponderantemente Yahvé, Elohim, Yahvé, Javé, Jeová, Elohim. Então nós temos a expressão Yahvé, Elohim, que é o grande Deus, o Criador de todas as coisas e etc. Esse Yahvé, às vezes ele é traduzido como Iá, tanto que nós temos Eliá, que tem Deus ali no nome, Ezequias, Malaquias, Zacarias, Elias. Esse Iá, na verdade, é um compacto de Iá e Yahvé, que produz Javé e que produz Jeová. Então esse Iá, essa terminação Iá, se assemelha, tem uma correlação com El Shaddai, Elohim,
que é a ideia de Deus. Nós temos a ideia da deidade absoluta. Então, quando nós vemos aqui esse Yah, e nós juntamos a palavra halal, que é louvai, e Yah, halal e Yah, então forma a palavra aleluia. Então a palavra aleluia é, na verdade, composta de halal, que é louvar, louvai, é uma ordem de louvor, e Yah, que é Yahvé, Jeová, Javé, Jeová, Deus. Então nós temos aqui halal e Yah, aleluia. Nós vemos aqui 12 comandos da palavra aleluia, halal e Yah, louvai a Deus. E vamos trabalhar então, vamos tentar dissecar aqui em breves, para não ficar um vídeo muito longo, mas basicamente aqui nós vemos aqui o primeiro versículo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento no firmamento do seu poder. No primeiro versículo, o primeiro versículo responde a pergunta onde adorar. Então, mas esse onde, podemos trazer várias interpretações, vários olhares e leituras interpretativas. Podemos trabalhar aqui, para quem quiser, então eu vou dar opção e eu vou trazer alternativas. Alguns vão abraçar uma interpretação, outros vão abraçar outra, não importa. Mas eu quero trazer como forma interpretativa aqui. Nós vemos aqui no primeiro versículo 3 vezes louvai. Podemos trabalhar aqui com a configuração trinitariana. Podemos, louvai ao Senhor, está falando de Deus Pai. Louvai a Deus no seu santuário. Qual foi o santuário ápice de Deus? Exatamente o corpo de Cristo, né? Eu e o Pai somos uns, disse o Senhor. Quem me vê o Pai, Jesus disse. Então nós vemos aqui o ápice do santuário, o onde adorar, vemos aqui a figura de Deus Filho. Louvai a Deus no seu santuário, que o grande santuário tanto que Jesus falou, olha, vocês construíram esse templo em 46 anos e eu destruirei e levantarei em 3 dias. Está falando do corpo dele, está falando do santuário eterno, o santuário não feito por mãos de homens, mas o grande santuário que era exatamente o tabernáculo ápice de Deus, que foi no corpo de Cristo. Então nós vamos aqui ver o segundo louvai no primeiro versículo, nós vamos ver uma configuração semelhante à ideia do Messias. E no terceiro, louvai no firmamento do seu poder, que está falando aqui do Espírito Santo. Nós vamos ver lá em Gênesis, no primeiro versículo da Bíblia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, pairava sobre o firmamento a ser criado. Então nós vamos ver aqui uma configuração trinitariana. Muito interessante essa colocação. E vamos lá para o segundo versículo. Louvai-o pelos seus atos poderosos e louvai conforme a excelência da sua grandeza. Então nós vemos aqui 2 vertentes de adoração, 2 vertentes de louvor. O primeiro é pelos seus atos poderosos, ou seja, louvar pelo que ele faz. Então, louvar pelo que ele faz traduz e sinaliza aqui a ideia de gratidão. É um louvor virado para a gratidão, voltado para a gratidão. E a segunda parte do segundo versículo, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai pelo que ele é. Aqui está a verdadeira adoração. O primeiro louvor é um agradecimento por aquilo que Deus faz. Mas independentemente daquilo que ele fizer por mim, eu vou louvá-lo conforme a excelência da sua grandeza. Eu vou louvá-lo pelos seus atributos divinos. Então dá uma ideia da segunda vertente de adoração, que é a adoração pelo que ele é. É a adoração genuína e originária. É louvar pelo que ele é, conforme a excelência da sua grandeza. Os atributos divinos, que são centenas, não tem só a onipotência, a onipresença e a onisciência, são 3, mas existem infinitos atributos de Deus, peculiaridades de Deus, né? Então nós vamos, como nós vemos o segundo versículo, se o primeiro responde a pergunta onde adorar, voltando ao primeiro versículo, nós podemos ver essa adoração em Cristo, mas podemos ver também no seu santuário, podemos pensar a ideia aqui quando temos aquele versículo, vós sois templo do Espírito Santo. Então nós podemos também pensar na ideia do onde, não no local geográfico, geodésico, mas no local, no coração do homem. Também podemos pensar no local materializado, no templo. Nenhuma dessas interpretações são excluídas do nosso estudo aqui. O ouvinte pode abraçar que for melhor conveniente, ou todas, que uma não exclui a outra. Então, se o primeiro versículo responde onde adorar, o segundo versículo responde por que adorar. Por que adorar? Pelos seus atos poderosos e por causa da excelência da sua grandeza. Então nós respondemos aqui uma outra pergunta. Versículo 3.
O 3 ao 5 já responde aqui, do 3 ao 5, o como adorar, a forma. Se nós temos aqui o conteúdo da adoração, nós temos então no 3 ao 5 a forma, o como adorar. Então, como adorar? Louvai com o som de trombeta, é a primeira forma. O que era a trombeta? A trombeta era feita, nos tempos bíblicos veterotestamentários, a trombeta era feita de chifres de carneiro. E dá uma ideia de sacrifício, porque os sacerdotes que tocavam as trombetas, tanto para a convocação de guerra, como para a ideia litúrgica do culto, uma ideia cultica, a ideia de sacrifício. Portanto, nós temos aqui, o primeiro louvor é o louvor no sacrifício. Então nós podemos trazer para nós aqui a ideia de louvar na ideia de salvação em Cristo, de uma forma profética, embora não se exclua a ideia de uma orquestra numa sintonia aqui. Louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e harpa. Então, essa trombeta aqui era o zofar, né, que é usado como trombeta. O saltério aqui era um instrumento também usado para ocasiões solenes e alegres também. Então nós temos aqui uma outra ideia de adoração. Louvai com o saltério e harpa. Aí pulamos aqui, versículo 4. Louvai com adufo e flauta. Na verdade, a flauta era tocada cotidianamente. Então a ideia que se passa nesses 3 versículos é o seguinte: louvai nas ocasiões solenes, louvai nas horas melancólicas, nas horas tristes, louvai o Senhor. Então, essa é a ideia aqui que passa o versículo 4. Louvai com adufo e flauta, louvai com instrumento de cordas e com flautas, que são ocasiões mais cotidianas. Versículo 5. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Aqui dá uma ideia de potência. Os israelitas eram e ainda são festivos. E quando eles estão numa adoração, não há uma adoração num sonido baixo. Eles faziam ruídos mesmo. Então essa ideia que se passa aqui é o louvor com todo fôlego. É o louvor com toda gratidão, com toda expressão de alma. Essa é a ideia que se passa aqui no versículo 6. Então, aí responde a pergunta como. E o versículo 5 aqui, ele diz o seguinte, versículo 6. Quem que vai louvar? Se nós pegarmos aqui as 12 expressões de louvor, nós vamos ver que o salmista, em linha de princípio, está se dirigindo às 12 tribos. Mas ele extrapola as 12 tribos, ele extrapola Israel e vai atingir uma generalidade, ele vai atingir uma coletivização difusa, inclusive. Tudo quanto tem fôlego, então extrapola até a ideia da humanização, porque tudo quanto tem fôlego extrapola até o homem, porque a planta respira, as aves respiram, os animais respiram. Então, tudo quanto tem fôlego, não só o homem, mas tudo quanto tem fôlego, todas as criaturas agora são convidadas e convocadas a uma adoração ao Criador dos céus e da terra. Então ele termina aqui com tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E o texto do Salmo 150 termina com louvai ao Senhor. Assim como começou no louvai ao Senhor, ele termina com louvai ao Senhor. Essa ideia aqui, louvai ao Senhor, é a ideia do aleluia, que a ideia começa com aleluia e termina com aleluia. E nós vemos aqui 12 expressões do louvor a Deus. Há umas traduções bíblicas que no lugar de louvai existe exatamente a expressão aleluia. Então aqui nós traduzimos e nada impede que, embora não exista uma conexão, uma conexidade, uma correlação necessária desses 6 versículos com os 6 dias da criação, podemos também trabalhar com paralelos e simultaneidade. Se a gente for trabalhar aqui, podemos trabalhar em outro vídeo. Mas o que eu queria deixar aqui, basicamente, é essa ideia de louvor ao grande Deus, ao Javé Elohim, que é o grande Deus, Senhor dos exércitos, Criador de todas as coisas, o grande eu sou, segundo informação ali, quando Deus se dirige a Moisés, dizendo, diga para o faraó que é o grande eu sou que está te ordenando. E que Deus possa abençoar aos ouvintes, e nós possamos entender a verdadeira adoração ao grande Deus. Graça e paz a todos e que Deus abençoe.